Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Vamos alinhar nossos ponteiros, vamos estar alinhados com a nossa vida bem certinha, com a Palavra de Deus e com o Senhor. Isto mesmo. Fizemos essa série de programas trazendo os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da fé cristã, baseados no credo apostólico, a nossa confissão de fé cristã. São as estruturas básicas onde se apoia toda a nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre algo que está aqui na nossa confissão de fé, embutido ali na vida eterna. Vamos conversar sobre a morte eterna. O que seria a morte eterna? Quem vai receber morte eterna? Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz? Vamos deixar o nosso coração aberto para ser ensinado pelo Espírito de Deus? É isso aí, o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vimos que a nossa confissão de fé, ela fala sobre a vida eterna, naquilo que nós cremos. O que nós cremos é que Cristo veio trazer para a gente a vida eterna. Através da sua morte no Calvário, através da sua morte ali na cruz, Cristo trouxe para nós a vida eterna. Vamos ver no credo apostólico, lemos assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sim, nós cremos na vida eterna. Nós cremos que viveremos eternamente com Cristo e que o que o Senhor foi preparar para nós é tão grande, é tão maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas por que a morte? Por quê? Nós vimos que a morte veio como consequência do pecado. O Senhor avisou Adão, avisou o casal, Adão e Eva, que eles não deveriam comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não deveriam comer daquele fruto, porque no dia que comessem, certamente morreriam. Não existiria morte se eles não houvessem pecado, mas o pecado reina pela morte. O pecado aí está descaradamente no mundo inteiro, coisas erradas, tanta coisa errada, tanta coisa ruim. E por que as pessoas entram nessa do pecado? Na droga, na bebida, na prostituição, na lascívia, na mentira, no homicídio, no roubo. Por que as pessoas entram nisso? Nós vamos ver como o pecado entrou, como que o pecado está ali, alicerçado na natureza humana, que é inclinada para pecar depois que o homem desobedeceu a Deus. Então vamos ver como o pecado reina pela morte em Romanos capítulo 5, versículos 18 a 21. Nós lemos assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Este texto é muito esclarecedor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele explica o Evangelho. Ele explica a morte de Jesus na cruz, ele explica a questão do pecado, ele explica a remissão dos pecados, o perdão através do sangue de Jesus, e ele explica a respeito do pecado e da morte. Então, Paulo diz aqui, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Talvez você diga, isso não é justo, porque foi o Adão que pecou. O Adão e a Eva pecaram. Se talvez eu estivesse lá, eu não pecaria. Mas preste atenção, eu, assim como você, eu estava em meu pai, vamos dizer assim. Estava em meu pai estava no meu avô estava no meu bisavô, o bisavô no tataravô e assim por diante. Então, nós todos estávamos em Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram. Quando Adão recebeu o juízo, a sentença de morte, isto veio para toda a raça humana. Pela ofensa de um só, diz aqui, todos estarão sofrendo a condenação. Mas que coisa linda! Paulo explica também que assim como por um veio o pecado e veio o juízo, veio a morte, assim também por um só. Pela justiça de um, que é Jesus, veio a salvação e a vida eterna. Como Deus é maravilhoso! Como Deus é coerente em sua palavra e em sua justiça. Ele disse a Adão, no dia que comeres, certamente morrerás. Mas, assim como ali do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava uma outra árvore, a árvore da vida. E essa árvore da vida é aquela que o fruto dela mantém vida para sempre, a vida eterna. O próprio Jesus disse que Ele é a vida. Ou seja, o que Jesus fez ali na cruz do Calvário em nosso lugar, dando a sua vida por nós, perdoando os nossos pecados, apagando a nossa dívida diante de Deus e da justiça de Deus, o que Jesus fez ali por nós, não só apagou nossos pecados, como trouxe para nós a vida eterna. Essa vida que está em Cristo, esta vida que nos é dada pelo Espírito Santo, que vem habitar em nós. Por isso, Paulo diz, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Mas nós sabemos que onde o pecado reina sobre a morte, ou pela morte, ou ele traz a maior de todas as consequências sobre o ser humano, a morte. E morte não é aniquilamento, morte é separação. A separação do corpo é a morte física, mas e a morte eterna? Nós vamos ver aqui que Paulo, continuando na explicação do Evangelho, na carta aos Romanos, no capítulo 6, de 20 a 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos que pecam têm de morrer. O salário não é recompensa, não é um prêmio, não é um presente. O salário é o que é merecido. O salário é imediato. O salário é pelo que fez, pelo que foi feito. Quem peca tem de morrer. O salário do pecado é a morte. Vamos ver este texto aqui, Romanos 6, de 20 a 23, diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui que quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Ou o escravo do pecado, aquele que trabalha para o pecado, vai receber o quê? O salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Jesus nos fala de dois caminhos na vida. Um caminho estreito que conduz à vida e um caminho largo que conduz à perdição. No caminho estreito, você tem limites, à direita e à esquerda. Você tem só aquele caminho para trilhar, mas é um caminho seguro, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho de obediência, é um caminho com a presença de Deus conosco. É um caminho de vida. O caminho largo, pelo caminho largo, as pessoas fazem o que elas querem. Elas escolhem o estilo de vida que querem. Elas escolhem ser o que querem ser, fazer o que querem fazer. Elas não querem prestar contas a ninguém, como se não tivessem de prestar contas. Só que toda a raça humana, todos os seres humanos foram feitos por Deus e para Deus e vão prestar contas a Deus. Aquilo que a pessoa faz achando, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, eu mando em mim, eu quero ser feliz e pronto, acabou. Só que ela vai prestar contas, porque tanto a nossa escolha para o bem traz coisas boas para todo mundo ao nosso redor, quanto a nossa escolha para o pecado traz consequências para todas as pessoas ao nosso redor. Não pense que você é dono do seu nariz. Não pense que as suas escolhas não afetem as pessoas. Sim, afetam os que estão mais próximos de você. E a todos, onde você mora, a sua cidade, até o seu país. Tudo que nós fazemos tem e traz consequências. E Paulo aqui está dizendo que o que fazíamos quando escravos do pecado, que resultado tivemos? Resultado dos quais nos envergonhamos. A pessoa bebe, 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 depois ela faz um monte de sujeira, fala um monte de bobagem, quando não, às vezes agride a quem mais ama. É bom isso? É certo isso? É a consequência da sua escolha. Chega a um ponto que ele não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, a sua própria vontade, e o pecado o domina. Sim, há quantas pessoas que não queriam fazer o que fazem, mas estão dominadas pelo pecado, pelo vício, estão dominadas. Tornam-se escravos, mas quando somos libertos do pecado, somos transformados em servos de Deus e temos o fruto de servir a Deus, que é santificação. Santificação aqui e depois vida eterna. Vida com Deus, em Deus. O que nos aguarda é tremendamente grande, é tremendamente maravilhoso. Não dá nem para imaginar, porque é muito além do que possamos imaginar. Só de pensar na Nova Jerusalém, uma cidade toda de ouro e de pedras preciosas. Onde existe isso aqui na terra? Mas aqueles que vivem no pecado, e para o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte. E a Bíblia nos fala da segunda morte. Apocalipse capítulo 12, de 10 a 11. Abra sua Bíblia e vamos ver. Apocalipse 2, de 10 a 11 diz: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão
alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a separação do corpo, do nosso espírito, ou do espírito e a nossa alma, a nossa parte invisível, real, que é o nosso espírito. Dizem assim, há uma expressão que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Então, a primeira morte, ou a morte consequência do pecado de Adão e Eva, a morte pela qual todos os homens passam, essa separação do corpo. O corpo desce ao pó para que o espírito suba a Deus. Mas aqui está falando da segunda morte. Então Jesus manda escrever uma carta à igreja de Éfeso e diz: não temas o que tens de sofrer. O diabo vai lançar em prisão alguns para ser dispostos à prova, tereis tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor estimula os seus filhos a serem fiéis até a morte. As pessoas têm medo de morrer. Todo mundo tem aquele medo, aquela questão, porque nós não fomos feitos para morrer. Não fomos feitos para a morte. Por isso a morte traz tantas lágrimas, o luto traz tanta dor, porque não era esta a vontade de Deus. Quando Ele nos fez, quando Ele nos criou para viver eternamente. Mas aqui a palavra diz que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Ah, eu quero esta coroa. Você quer essa coroa também? Coroa para reinar com Cristo para sempre. Coroa da vida, autoridade com vida, vida plena. A vida que Jesus nos oferece é como na primeira mensagem que Ele pregou das bem-aventuranças. Feliz, 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 feliz. Feliz é aquele que entrega ao Senhor a sua vida. Feliz é quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Feliz é aquele que não se importa com perseguição, com ser morto, ser martirizado por causa de Cristo, porque o seu nome está lá. Ele está garantido para a vida eterna. E o Senhor diz: ser fiel até a morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é esta? A morte eterna. A separação eterna de Deus. O maior sofrimento no inferno não é o fogo. Servos de Deus passaram pelo fogo. E Ele disse: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Nossos irmãos, vimos lá os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha, 7 vezes mais aquecida. O fogo estava tão terrível que os soldados que foram jogar os jovens na fornalha, de cima para baixo, eles morreram do calor. Não foi nem o toque da chama, foi só o calor os matou. Mas aqueles jovens caíram lá e estavam andando, caminhando dentro do fogo, porque Jesus ali estava com eles. A dor do inferno não é o fogo, é a separação eterna de Deus. É nunca ter esperança. Olha o que a Bíblia nos fala como um alerta sobre a segunda morte, a morte eterna. Apocalipse 21, um dos últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21, de 5 a 8, diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou:
Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui o Senhor está trazendo um alerta sobre a existência do inferno e sobre a segunda morte. Ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus dá de graça a salvação. Eu estive ali no Nepal, em nações ali na Índia, onde as pessoas querem comprar a sua salvação com tantos sacrifícios. E elas deitam, levantam os braços, esticam, levantam, abaixam e fazem aquelas abluções, aqueles movimentos 100.000 vezes para herdar a vida eterna. Outros andando de joelhos, joelhos sangrando, outros se machucam, se chicoteiam o próprio corpo, outros são até homens-bomba para morrerem por uma causa para terem a salvação. E coitados, a palavra de Deus nos diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver Deus, o amor de Deus, nada adianta, não vale nada. Morte eterna. O Senhor disse assim, o vencedor, aquele que for fiel, aquele que ama o Senhor, o vencedor, herdará a vida eterna. Herdará todas estas coisas que o Senhor promete, quanto porém aos covardes. Quem são os covardes? O que tem medo de entregar a vida a Cristo. Covarde é aquele que diz, eu não vou dar tudo a Cristo e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu ser um cristão. Covarde, covarde. É aquele que não luta pela sua fé, é aquele que não assume uma posição, é covarde, é medroso, é covarde. Aos incrédulos. Incrédulo é o que não crê. Você faz a sua opção. Você crê se quiser. Você aceita se quiser. Deus não quer lá no céu ninguém que esteja ali contrariado. Ninguém que chegue ali dizendo, eu vim aqui forçado. Não. Aos incrédulos não estarão com seu lugar garantido ali. Aos abomináveis, cometer abominações. Abominações são comportamentos abomináveis diante de Deus. Você sabe o que são estes comportamentos, estas escolhas abomináveis. Ficam fora, não entrarão. Os assassinos, cuidado com aborto, cuidado em aceitar, em pensar em aborto. É um assassinato. Aos impuros, impureza, feiticeiros. Tem moda aí de Harry Potter, vamos atrás de ser aprendiz de feiticeiros, ficam fora. Todos os idólatras que fazem imagens, adoram imagens, e os mentirosos, todos ficarão de fora. O que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, morte eterna. Nós cremos no que a Bíblia diz, nós cremos no que o Senhor fala, mas nós cremos que Ele oferece para você, ofereceu para mim, eu recebi, eu aceitei o perdão de Deus. E você? Vamos orar? Feche seus olhos,
curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu não quero viver no pecado. Não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero viver na morte. Não quero o pavor da morte eterna. Mas eu quero Teu perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Sou Teu, Senhor. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me para viver na Tua presença. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Entregar a vida ao Senhor significa permitir que Ele seja o seu Senhor, o seu mestre, seu companheiro em toda a caminhada, seu Salvador. Ande com o Senhor, leia sua palavra, ore e busque ter uma vida santa para a glória de Deus. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!